Nossa Área Entrevista. Estamos recebendo aqui na Bradesco Esportes FM, na manhã desta sexta-feira, o técnico de futebol que durante 2 anos conquistou tudo no futebol da Tailândia e trabalhou no Rio de Janeiro, no Fluminense, no Madureira, o último clube do Brasil que ele teve como chance de trabalho no futebol carioca e brasileiro, Alexandre Gama. Muita gente com certeza deve estar tentando buscar na memória. Alexandre Gama, treinou o Fluminense e assim, infelizmente naquele caso de maior repercussão daquela frase, pra mim, infeliz do Romário, todo mundo passou a te associar aquilo, mas depois daquilo, muita estrada, títulos, caminhada, experiência e de volta ao Brasil, fazendo cursos e mais cursos para cada vez melhorar mais seu trabalho e deixar seu currículo ainda mais preenchido. Tudo bem, Gama? Um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente falar sobre esses teus 2 anos de Tailândia, as experiências, com certeza foram muitas, as dificuldades, até pela língua, pela cultura, mas com certeza muito aprendizado, muita bagagem e a gente aí recebendo você para entender como é que funcionam as coisas e como é que está mudando também os conceitos de treinadores no futebol mundial. Prazer tê-lo aqui com a gente. Tudo bem, Alexandre Gama? Bom dia. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Depois de longo tempo fora do Brasil aí, a gente está fazendo a nossa volta aí, depois de 2 anos, como você falou, na Tailândia. 2 anos de muito sucesso, a gente conquistou todos os títulos possíveis, os recordes. Nós entramos para a história, fizemos o Invincible Team, né, que eles chamam lá, porque foi um ano de 5 títulos sem perder um jogo e fora o outro ano. Então é importante, a gente botou o nosso nome na história do clube da Tailândia, mas chegou a hora de voltar, então a gente está aqui de novo tentando uma oportunidade, mas sabendo que meu nome é muito mais forte lá fora, entendeu? Então a possibilidade de voltar é grande, mas a gente sempre tem aquele vontade, né? Aquele gostinho de mostrar o nosso trabalho que é reconhecido lá fora, ser reconhecido no seu próprio país. Então a gente voltou, aproveitou para fazer um curso aí que estava tendo, mas foi uma experiência maravilhosa e a gente espera que dê continuidade em outro local. Você estava falando, né, que é muito mais forte lá fora, e aí quando você fala mais lá fora, você abrange quais países, quais regiões? Ali mais na Ásia mesmo? A maior possibilidade, infelizmente, para o técnico brasileiro, ou é aqui no Brasil, ou é na Ásia, né? A gente dificilmente vê algum treinador em algum outro mercado, seja Oriente Médio, Tailândia, ou então China, que agora está surgindo, Japão, é mais ou menos aquela região. Infelizmente, técnico brasileiro ou trabalha na Ásia ou no Brasil. Não me recordo, assim, de treinadores em outros cantos do mundo. É verdade, nós tínhamos mais força ainda, mas hoje continua, não tanto como antigamente, no Golfo, na Ásia, onde eu trabalhei, na Coreia, né? Eu trabalhei na Coreia, no Catar, no Emirados e na Tailândia. Então esses 4 países a gente sempre deixou o nome lá, fez bons trabalhos na seleção da Coreia do Sul, então a certeza de um dia poder voltar para esse lugar. Porque aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas ainda me associam muito àquele caso do Romário, né? Apesar de naquele ano eu ter tido 67% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Já atrapalhou muito? Só voltando um pouquinho, para quem não lembra, aquela infeliz frase do Romário dizendo que você tinha acabado de chegar, quem era você e já queria sentar na janela. Esse aproveitamento sem o Romário de desavença poderia ter te permitido um avanço maior? Não, eu não posso acreditar só a esse problema. Era um ano político de clube, a gente sabe como funciona isso. Se trocou o presidente, quando se troca o presidente que ia ficar disse que se ele ganhasse eu continuaria, e ele não ganhou a eleição. O outro presidente me manteve no clube, mas já trouxe um outro treinador. Acredito que aquilo... Eu não posso nem precisar se me atrapalhou muito ou não, porque logo depois também eu saí do país, entendeu? Apareceu oportunidade. Mas com certeza, hoje as pessoas ainda associam isso às vezes chateia, porque os meus trabalhos acho que falam muito mais do que isso. A gente que é do futebol sabe que é uma frase corriqueira, que muita gente fala, entendeu? Mas marcou, a gente fica triste, mas é caminho que segue, eu consegui dar a volta e fui vencedor em todos os lugares que passei.
É muito bom que o Alexandre Gama, técnico de futebol, fale isso, até porque a carreira vai se consolidando com o tempo, com os títulos. Infelizmente, né, assim, pro grande público aqui no Brasil, essa questão toda acabou ficando pro lado folclórico, polêmico. E o Romário, não sei se chega a ser alguma vantagem ou não, ele destilou frases polêmicas para muitos lados, né? E várias ficaram marcadas até pro Pelé. Enfim, acaba que o lado do Romário, da polêmica e dele ter essa repercussão toda, acaba tendendo, a gente pode dizer assim, para a maioria das pessoas, para o lado mais polêmico da coisa, e acredito que para os outros profissionais nem vale tanto a pena insistir e responder, né, Gama? Não, o importante também que aquilo foi falado, mas já passou. Hoje a gente não tem o contato que tinha antes, eu e o Romário, mas a gente se respeita. Quando a gente se encontra, a gente conversa, fala. Antigamente nós tínhamos muito mais contato, até hoje ele é um senador aí importante, eu trabalhando fora, a gente não tem mais contato, mas sempre que se vê, há o respeito mútuo, isso é o mais importante, que viu que aquilo ali foi um momento, quando no momento a gente pode falar alguma coisa, o importante é que os dois tenham um carinho um pelo outro, e isso vai seguir. Foi pra mim, esse é trabalhar com um cara daquele nível, um dos maiores jogadores do mundo, também foi importante e a gente sabe disso. Vamos passar a bola para o nosso outro apresentador do programa, Juan Rodrigues. Alexandre Gama está com a gente no estúdio, técnico de futebol, passagem brilhante, 5 títulos sem derrota, time invencível realmente na Tailândia. Você que é mais fã do que eu até desse futebol alternativo, né, Juan? Com certeza tem grandes curiosidades com o Gama. É verdade, né? Inclusive acompanho bastante, não só o futebol da Tailândia, como da China e de outros lugares também. Agora, Gama, né, quando você saiu do Brasil, né, você tinha um status como treinador. Aí você vai e monta um time que se torna invencível por lá, a Ásia toda fala sobre você. Você acha que hoje em dia você aqui, depois de tudo que você fez lá, você tem um novo status? E como é que você se sente com isso, né? Já que você montou um time invencível na Ásia. Rapaz, isso aí é legal, porque quando eu fui pra Tailândia, assim, eu fui mais naquela oportunidade de um novo mercado, né? E na minha ideia era botar meu nome na história do país. E isso acabou acontecendo. Na verdade, foram 8 títulos em 2 anos. Em 2015 foi quando a gente montou o Invencible Team, que não só ganhou os 5 títulos possíveis que o Buriram ia disputar, mas também sem derrota, com o maior número de gols, com recorde de tudo, assim, os jogadores bateram recorde. Hoje o meu nome está marcado lá como treinador que fez isso. Na Tailândia eu sou bastante reconhecido, as pessoas, é difícil até andar na rua lá, em qualquer lugar. Em Bangkok, o meu time não era de Bangkok, são 6 horas de Bangkok. E mesmo assim, a gente ficou conhecido na Tailândia e na Ásia toda por causa desse trabalho. Mas assim, como eu falei, o sonho era poder voltar e fazer um trabalho bom aqui para também ser reconhecido no seu país, mas isso também me deixa grande, porque você ser reconhecido fora do seu país, em outro lugar, você ter o respeito, isso é importante demais. Agora, a gente vê, né, é muito comum até nos outros países uma certa centralização. Os times mais fortes são os times da capital. Coisa que não aconteceu na Tailândia, né? Buriram conseguiu rivalizar com os times da capital e você teve que mudar esse status. Era uma coisa e passou a ser outra antes e depois de Alexandre Gama. Queria que você falasse um pouco como é que era isso, né? Essa rivalidade com os times da capital, né? E um time do interior te destronando os times da capital. Creio que o clima na capital para você não devia ser muito bom. Não, isso é legal porque na capital é um time muito forte, que é o time da família real, né, o Muangthong. É um time fortíssimo, que era o Papa Títulos lá. E quando o Buriram, a gente chegou, a gente começou já no meu primeiro ano a gente ganhou, 2014. O Muangthong ganhou algumas taças, mas logo depois ele não conseguia mais ganhar nada, né, no ano seguinte. E a gente, ao mesmo tempo que ganhava título, a gente ganhava torcida. E hoje o Buriram é o time que tem mais torcida no país. É um time que foi atropelando os outros, né? E com carisma de vitória dos jogadores, a nossa mesma. E isso sim, o público identificou. Ficou muito grande. Hoje o Buriram é gigante. A estrutura que tem lá, eu até sendo brasileiro, até chato a gente falar, mas eu não vejo um time brasileiro ter a estrutura que o meu time tinha. Eu estou muito tempo fora, posso estar falando alguma coisa, mas pelo que eu vi lá e viajei fazendo pré-temporada fora de outros países, o Buriram é a estrutura absurda. Os times tailandeses hoje tem a maioria dos times com boa estrutura,
bons investimentos, o campeonato sempre casa cheia, o meu time todo jogo era 35 mil pessoas, o meu estádio é a cópia do Chelsea, porque o meu presidente é fanático pelo futebol inglês e ele é um dos sócios do Leicester, então ele... A temporada foi boa para ele de forma dupla, né? Com vocês na Tailândia e com o Leicester campeão da Inglaterra. Verdade. Eu tenho até um caso engraçado, porque na pré-temporada que eles fazem, né, o time inglês, o Leicester foi obrigado a ir para Tailândia, porque o meu presidente é um dos... E eles treinavam do campo ao lado do meu, mas a gente observava, claro, porque é legal ver, trocar ideias. Mas a gente nunca imaginava que aquele time... Aquele treino ali seria do time campeão inglês. Isso. Então, como é que são as coisas, né? Um time que a gente via ali que tinha uma qualidade boa, mas não para ser campeão, mas que fez um conjunto bom. E isso mostra que o futebol, rapaz, treinamento, conhecimento, planejamento é o que vale, não é as coisas imediatas. Queria até aproveitar, entrar um pouco mais nessa questão da Tailândia em si, da cultura, da chegada, das dificuldades, né? Porque muita gente deve estar pensando, bom, mas aí chega lá na Tailândia, por mais que você já tivesse trabalhado na Ásia, cada país é uma língua, cada país uma cultura, até por mais que sejam diferente, né, Cadu? Tudo muito particular. Parece desenhos. Como é que foi, assim, o início, né? Porque claro que para chegar na hora do trabalho lá, você vai ter um intérprete, você vai ter a sua comissão técnica, fatalmente com vários brasileiros, mas trabalhar não tem só aquela parte do trabalho. Você vive na cidade, você tem que interagir, você não é só uma máquina que vai, trabalha, deita e dorme depois. Como é que foi o início na questão cultural, alimentação, língua, jogadores, intérpretes, enfim? Porque outro dia eu estava lendo, agora não me lembro aonde, um treinador que foi até o Filipão não, o Luxemburgo na China, alegando que o intérprete estava atrapalhando ele, passando outras instruções, jogando contra, vamos dizer assim, né? Em relação ao elenco, o Luxemburgo falava uma coisa, o intérprete traduzia a outra, e os jogadores faziam o que estava sendo traduzido e não o que o Luxemburgo pedia. Como é que funcionou isso com você na Tailândia? E você pode contar também da experiência como um todo na Ásia. Então, como você mesmo disse aí, na Ásia cada país é uma diferença muito grande do outro, apesar das proximidades, né, de fronteira até, mas são diferenças absurdas de língua, de escrita, de comida. Muda-se assim, as coisas são absurdamente diferentes. Então, quando eu saí do Catar, né, que é um país que é no Golfo, é muçulmano, para Tailândia. A Tailândia, quando cheguei, já me surpreendeu pelo povo, né? O interesse do futebol. No Catar, você vai jogar, tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, é muito difícil ter mais que isso. E na Tailândia, o interesse do povo de seguir as informações, né? Porque quando cheguei já tinha gente, coach do Buriram, e os jogos cheios, os jogadores com mais qualidade. E aí chegou num ponto que você falou que é importantíssimo, assim, primeiro, para mim um treinador, ele nada mais é do que um gestor de pessoas, né? Então, a gente tem que ser muito forte nisso, é uma coisa que eu estudo bastante, que é psicologia, gerir as pessoas, saber grupo, tratar isso, porque treinamento a gente também estuda direto, sabe, mas o mais importante é gerir. Então, eu sou treinador, mas eu necessito do intérprete, então eu tenho esse cara como todos os lugares que eu passei, os intérpretes viram meus amigos para a vida toda, eles têm contato hoje com os da Tailândia, no Emirados e no Catar você não usa intérprete, você tem que falar inglês, porque os jogadores falam direto, mas tanto na Coreia como na Tailândia você precisa do intérprete. Então, eu consigo convencer esse cara a estar sempre do meu lado, fazer o melhor para mim, que vai ser o melhor para ele, entendeu? Sempre falando a verdade, sinceridade. Então é muito importante que ele entenda o que a gente quer falar e ele passe bem. Eu tive sorte, isso é importantíssimo. O Vanderlei pode ter passado problema, eu tive sorte com os dois intérpretes. Futebol lá é muito bom, eu achei assim, do nível técnico, eles vão crescer bastante. Eles hoje, a Tailândia tem uma geração nova, que é a seleção olímpica, e a seleção que é principal é praticamente a olímpica, com uma qualidade absurda, assim, que primeira vez na história eles conseguem se qualificar para a última fase agora, para tentar a Copa do Mundo, primeira vez. Então, teve várias diferenças, mas o principal, assim, eu consegui que os jogadores entendessem rápido, né, aquilo que a gente queria. Os jogadores do meu time, até dei sorte, eram inteligentes taticamente, até no dia a dia, então isso facilitou muito o trabalho.
Então deu tudo certo. Recebendo o técnico Alexandre Gama aqui nos nossos estúdios. Inclusive, a gente estava falando durante o intervalo, né? Enquanto o Mauro Santana trazia as novidades do Flamengo. Tudo encaminhando com um bom trabalho. Claro, nada se faz sem um bom trabalho. E, infelizmente, no futebol brasileiro, vejo mais no brasileiro do que nos outros, você é refém do resultado. Você pode fazer um bom trabalho em 5 jogos. Se você conseguir 4 vitórias e um empate com um trabalho, você fica. Se você conseguir 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas, com o mesmo trabalho aqui no Brasil, você não fica. Se fica, fica muito pressionado. A gente estava falando sobre o trabalho do Zé Ricardo, que é bom, tá dando resultado e por isso vai ficando. A diretoria do Flamengo agora pensa na manutenção dele como um treinador, até para poder tirar essa questão do interino, né, Gama? A gente estava falando até sobre isso, você passou com uma situação parecida no Fluminense, pro cara definir, ou eu fico ou eu não fico, né? Porque todos os dias você vai para fazer o seu melhor, só que todos os dias podem ser o último, né? Porque o interino, a diretoria tá procurando um outro, enquanto ela deixa a pecha de interino para você. Falar um pouquinho sobre essa questão, né, da interinidade e da efetivação de um treinador, da oportunidade, e do Zé Ricardo como um exemplo mais próximo. Mas temos o Roger Machado na equipe do Grêmio, técnico novo, com novas ideias, que começou assim com desconfiança também. Outros treinadores espalhados pelo Brasil, o técnico no América Mineiro, o português, o Sérgio, que está também começando a fazer um trabalho com outras ideias. O Fernando Diniz, que é o técnico da moda aqui no Brasil. Não sei se você conseguiu acompanhar tanto do trabalho dele com o Audax, essa forma de sair jogando com um goleiro até o meio-campo sem dar bicão. Falar sobre essas várias ideias que fazem parte de um conceito só, né, Gama? Ah, legal. Eu fico feliz de o Brasil estar começando a mudar e dar chance para a nova geração, né? Que eu até me incluo nessa nova geração. Fico feliz pelo Zé, não conheço ele pessoalmente, mas o caso de se falar que o rapaz é interino, qualquer treinador, isso é muito ruim. É muito ruim porque não dá estabilidade para ele, o grupo também dos jogadores não tem aquela calma para poder trabalhar, porque sabe que pode mudar, entendeu? Então eu fico feliz porque eu passei por isso no Fluminense também, quando apareceu a oportunidade para mim em 2004, eu fiquei interino 2 jogos e te dá aquela ansiedade danada, né? Você está fazendo um bom trabalho, tem o sonho de que você chegar no auge, né? Que é dirigir o time profissional, e eu fiquei 2 jogos para se definir se eu ia ser o treinador ou não. E nesse momento acontece muita especulação, é muita gente, cara, se oferece. Tem muita gente querendo. Isso é uma coisa que me deixa doido, é a falta de ética entre a nossa profissão, a minha, né? É absurdo isso. Eu passei por isso, sei o que o Zé deve ter passado, ou outros aí passam. O telefone da galera de dirigente não para de tocar, né? Pô, não para de tocar. O cara vai ver treino, vai ver jogo. É fax com currículo, é mensagens. Então, a gente acompanhou isso tudo. Graças a Deus o Fluminense me efetivou e eu pude fazer um trabalho muito bom, né, cara? Naquela época peguei o time em 19º. E acabamos o campeonato na 9ª posição. Então, eu fico feliz pela oportunidade do Zé. Espero que agora ele tenha mais tranquilidade. E saiba que agora também, agora ele entrou na nossa vida, né, de profissional, que é aquilo que você falou. Depende de resultado a qualquer momento. Antes ele ainda tinha isso de interino, agora não. Agora ele entrou na nossa roda, agora é mais sério, mas eu acredito na capacidade dele. O Roger, o Fernando que você falou foi meu jogador. O Fernando sempre foi um cara diferente pra caramba. Então isso aí não é novidade, porque ele sempre teve essa diferença assim de pensar, então a gente torce para que dê certo. O técnico consegue detectar no jogador mais inteligente taticamente futuro potencial treinador? O técnico consegue, até no papo, às vezes o jogador vem e dá uma sugestão, bom, você não acha que aquilo ali funcionaria melhor? Dá para detectar quem é o jogador que tem essa veia, esse pensamento? O Roger, hoje do Grêmio, ele falava que estudou muito com o Tite, né? E o Tite depois falou também que via no Roger um potencial treinador, e a gente está vendo hoje em dia. O técnico consegue detectar quem quer, quem consegue. Tem um jogador mais inteligente taticamente e tem um jogador menos inteligente taticamente, assim como tem o mais técnico, o menos técnico, o mais físico e o menos físico. São várias as categorias dentro do futebol, né, o Gama? Dá sim. Isso a gente vê, não só a parte do conhecimento dele em termos, quando a gente está trabalhando para a montagem do sistema para o jogo, que o jogador dá palpite, mas também pela postura dele, né? Uma postura não só dentro como fora do campo. A gente percebe que ele tem um caminho que ele pode servir como referência, comandar alguma coisa, porque às vezes tem muito jogador que não tem essa postura. Para vir para esse lado aqui é mais complicado, você precisa de outras coisas, como eu falei, não só saber tática, você precisa ter conhecimento de outras coisas, e a gente percebe no jogador que ele pode ter uma qualidade para essa função quando parar.
Agora, Gama, eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente até falava um pouco em off sobre isso, né? Para o interino virar o técnico, o grupo tem que comprar o que ele pensa, né? Como é que funciona isso, né? E para dar certo, qual é a receita para isso acontecer? Cara, assim, vamos falar do treinador do Flamengo, né? Ele, no grupo dele, é um grupo que muitos jogadores vieram do trabalho dele, então isso ele já tem meio caminho andado, né? Porque são pessoas que trabalharam com ele, acreditam no trabalho dele, viveram com ele. A diretoria comprar isso também, é importantíssimo o apoio, entendeu? Porque tudo que acontecer ali pra frente, a torcida vai vir junto, vai ter os resultados, mas se tem um apoio do jogador, que é o mais importante, se tem um apoio da diretoria, você vai tendo mais tranquilidade para trabalhar, que é onde você está o dia a dia ali, o contato, nas conversas, aí você consegue desenvolver seu trabalho. No Fluminense foi assim, eu era auxiliar um tempão, os jogadores sabiam com quem estavam lidando, sabiam com o que eu pensava. O Fluminense confiava bastante em mim, a direção, muito, muito, tanto que no Fluminense eu também fui bastante vitorioso na base, eles sabiam que eu podia ajudar em cima. Então isso tudo ajuda e dá tranquilidade para o treinador desenvolver o trabalho dele, porque a pressão é grande, é time grande, é torcida, é resultado. Então eu acho que o principal é isso, é os jogadores e a direção. E o resto é consequência do que vai acontecer. Agora, é interessante que muitos desses nomes, né, e principalmente no Flamengo, conseguem inclusive títulos e depois somem. Né? Foi o caso do Andrade, foi o caso do Jaime. Por que muitos dos caras interinos acabam não ficando, os poucos que ficam acabam virando bons treinadores, mas muitos acabam sumindo técnico de um trabalho só? Então, é até complicado, cara. O Andrade e o Jaime fizeram trabalhos com conquistas aí bem expressivas e a sequência do trabalho não andou. Às vezes até na época, quando aconteceu, eu me perguntava, né, cara? Pô, o cara é campeão brasileiro, o outro campeão da Copa do Brasil. E com o Flamengo, né? E com o Flamengo, que é o time aí que... De maior repercussão. E não consegui. A gente não entende, eu não tenho contato com o Andrade, nem com o Jaime, para saber o que aconteceu também. Até seria indelicado perguntar, mas a gente fica em dúvida, até fica preocupado com a nossa própria carreira. Fala, caramba, se eu conseguir isso aí, será que vai acontecer isso? A gente não tem uma noção, futebol não tem assim, a gente não consegue escrever tudo certinho, entendeu? As coisas vai para cima, vai para baixo. A gente às vezes tem uma história que é bem simples, fala, pô, esse cara conseguiu tudo fácil, mas não teve muita coisa lá. Eu não sei explicar isso, mas eu espero o que eu mais espero assim no futebol é que as coisas aconteçam pelo trabalho que você faz, entendeu? Por isso que eu quando eu volto pro Brasil, eu volto sempre esperançoso de conseguir alguma coisa importante para mim pelos trabalhos que eu tenho feito. Não são um trabalho de 6 meses, são 3 anos fora. São projetos, né? São projetos e que a gente está conseguindo sucesso. Então isso mostra que a gente sabe trabalhar, que a gente sabe como dirigir essas coisas. Não são projetos de um momento só. Então isso que a gente quando vem esperançoso de conseguir alguma coisa, mas ao mesmo tempo sabe que é mais fácil ir para fora de novo. Ô Gama, até em cima dessa questão, né, visando o futuro, você estava falando, antes do programa começar, a gente estava conversando sobre isso, sobre esse curso, né, que você passou 19 dias, 12 horas por dia, né, para curso da CBF, né, de especialização, de preparo, de formação de treinadores, né, para ter uma carteira que permita ainda mais espaço para os treinadores. E lá você conviveu com pessoas que estão no mercado, né, e pessoas que estavam até pouco tempo, inclusive o Rogério Lourenço, que é comentarista aqui dos Donos da Bola e da Bradesco Esportes FM, também esteve lá, o Pedrinho, que esteve recentemente como auxiliar técnico do David no Cruzeiro. Enfim, dentro daquele convívio ali, né, claro que está todo mundo buscando aprender, tá todo mundo em contato, né? É muito bom estar em contato com as pessoas aqui do Brasil, porque a qualquer momento o telefone pode tocar e uma oportunidade pode aparecer. Quando você fala assim, quando você pensa em oportunidade, claro que não dá para fechar nenhuma porta, mas que tipo de oportunidade você está pensando? Num clube mais estruturado, que te dê um trabalho a longo prazo, num clube de médio a grande projeção, para você também não pegar uma dificuldade muito grande, uma Série C do Campeonato Brasileiro ou Série D, enfim, segunda divisão do Campeonato Carioca, assim, só para eu tentar entender como é que funciona assim o teu nível e o teu pensamento para futuro no Brasil. Até que ponto você pega e o que você pretende? Então, esse curso foi importantíssimo. O Brasil demorou, né, até a fazer um curso desse. A gente é cobrado muito lá fora. Quem trabalha lá fora tem uma cobrança muito grande da especialização, de se preparar melhor. E a gente conseguiu
Hoje eu passei 19 dias... Roberto, prazer. Roberto Dinamite, nosso comentarista, chegando aqui e cumprimentando o Gama. 19 dias nesse curso da CBF, um curso de altíssimo nível, curso igual ao que a gente já fez lá fora. Era importante, eu gosto bastante de estudar, de me preparar, e apareceu essa oportunidade. Então ficamos lá com grandes profissionais do futebol, a maioria aí que trabalha fora. Tava o Pedrinho, que tava auxiliar, tava o Rogério, tava o PC Guzmão, tava o Périx Chamusca, o Marcos Paquetá, tava o Rogério Micali, agora o treinador aí da Seleção Olímpica. Tava uma geração mais nova lá, de uma rapaziada que eu não conhecia, mas que tá aí, começando aí. Tava o rapaz aí que é do Corinthians aí, que as pessoas falam, conheci lá, muita gente boa, Osmar Lois, que é da base, muito bom treinador. Muito bom Bons treinador, resultados. um rapaz com bastante conhecimento, que deu para ver lá. E muita gente que veio de fora, porque lá fora estão cobrando a nós, brasileiros, essa especialização, essa carteira que a gente não tinha. Então o pessoal tá aí se reciclando, se estudando. Sobre o nosso futuro aqui, hoje eu sei, meu nome é mais forte lá fora, eu consigo mais oportunidade para trabalhar lá fora, mas como falei antes, tenho um sonho de mostrar meu trabalho aqui. Acredito que se dessem uma oportunidade aqui num time, eu hoje, não é que desmerecendo, mas eu gostaria assim numa Série B do Brasileiro, de um time que me desse uma condição de trabalhar com uma estrutura boa, porque já provei em vários níveis, né, lá fora de times, que consigo fazer um bom trabalho. E queria ter essa oportunidade também aqui, entendeu? Eu não posso falar... Você vai se dar um tempo, um prazo? Não, eu vim... O meu objetivo agora, quando vim, era fazer esse curso, né? Completar esse curso, completei. Tenho outro curso agora, em dezembro, eu não sei. Eu gostaria até de fazer esse curso, mas eu não sei. Eu tenho um prazo que eu vou tentar alguma coisa aqui, mas se não conseguir, a gente tem que trabalhar, tem família, tem conta pra caramba. Então a gente tem que ir lá fora, toda hora eu recebo alguma coisa, sabe? Assim, uma sondagem, as perguntas se a gente está interessado em ir para tal lugar. O campeonato tailandês acaba agora em novembro, então pode ser que para o próximo ano, pelo que eu fiz lá, é praticamente certo de se aparecer alguma coisa, como já apareceu agora. Vamos ver, a gente está estudando. A oportunidade que eu queria agora era aqui no Brasil. Se não vier, a gente vai pensar bem e tomar a melhor decisão. Agora, Gama, você teve esse projeto, né? A gente até falou anteriormente no Buriram. Você me parece um técnico que pega muito esses projetos e monta. E me parece um pouco que é a tendência mundial, né? O cara que é o manager acaba mexendo com contratação, mexendo com a estrutura do clube. Dá pra perceber isso, né? Até eu acho, se eu não me engano, né? Que é um pouco de herança do que acontece na Inglaterra e nas grandes ligas também. Você consegue perceber esse tipo de coisa? E se no curso ensina esse tipo de coisa também? Lá fora, por exemplo, nos times que eu trabalhei, tirando o Catar, a gente, tanto na Coreia, agora na Tailândia, a gente é o manager, né? Realmente a gente monta tudo, prepara tudo, é tudo em cima de você, contratação, quanto você tem, quanto pode gastar. Praticamente você comanda o clube, a categoria de base, tudo, você tem autonomia total. No mundo árabe já é diferente. No curso, o curso é fantástico, cara. O curso tem tudo que você pode imaginar para um treinador. A gente fez o nível A, né, cara? Então, que é praticamente o último. Então, tem toda essa informação de gestão, de carreira, de gestão de um clube, de treinamentos. Veio o pessoal da Alemanha dar treino, veio um português falar sobre a periodização tática, que é muito famosa lá fora. Veio profissionais aí, um menino que trabalha no Atlético Paranaense, que trabalhou no Bayern de Munique 5 anos na preparação física, ganhou tudo lá, e ele falando sobre coisas é importante. O treinador não pode só saber tem que saber todas as áreas, porque você comanda, então você tem que saber o que está falando, o que está querendo. Então o curso foi muito bom, um nível excelente. A gente aqui no Brasil, eu não acredito que eu teria a chance de ser um manager, né? Eu seria o treinador
Aqui no Brasil Pra não tem ser- manager, né? Eu seria o treinador de resultado. Isso aí pra mim, como eu falei, isso é errado, mas infelizmente isso é cultural, a gente não vai conseguir mudar hoje, não vai ser a minha geração, nem a próxima. Tomara que consigam mais pra frente. Você vê essa tendência no mundo, tirando o Brasil, que o técnico de resultado acaba pesando. Você vê essa tendência pro manager no mundo, no futebol mundial? Vejo. Acho que tem que ser assim. Cara, na Coreia, como é que funcionava? Eu tinha a minha quantidade de dinheiro, né, para mim fazer a contratação, eu contratava, se esse jogador viesse e desse resultados esportivos, era o que a gente quer, se desse lucro depois, melhor ainda para o clube. Isso contava ponto para mim, eu não ganhava bônus, mas eu aumentava meu prestígio, entendeu? E na Tailândia já era diferente, a gente faz a indicação, comanda tudo, eu sabia o valor, mas quem negociava era o presidente, ele e o braço direito dele, mas eu já sabia os valores que podia e a gente indicava em cima disso, fazia as indicações, fazia as contratações, para onde ia para pré-temporada, onde não ia, eu já sabia, isso aí é o principal que eu acho que o treinador tem que saber e pode fazer. Eu acho que seria melhor e mais transparente, acho que para todo mundo aqui se fosse assim. O Alexandre Gama estava falando há pouco sobre o trabalho como um todo, né? Trazer um pouquinho mais para o mundo aqui do Brasil. O que você tem conseguido acompanhar de futebol brasileiro, de Série A, até da própria Série B, de time, de jogadores? O que você está achando do nível do Campeonato Brasileiro, que tem Palmeiras, Corinthians lá na frente, Santos e São Paulo pertinho, futebol do Rio bem defasado, né? O Flamengo está ali em quinto, mas ainda não engrenou para título. Como é que você está analisando o futebol brasileiro? O São Paulo está bem à frente, não só na pontuação, mas como um elenco como um todo? A gente fica lá fora, mas também não deixa, Internet o tempo todo, né? não deixa de acompanhar, até porque a gente fica monitorando os jogadores, né, que interessam também para lá, para levar, a gente não, as pessoas pensam que a gente vai para fora e praticamente não acompanha o futebol brasileiro, muito pelo contrário, a gente às vezes até acompanha mais, porque pelo fuso, né, a gente consegue acompanhar e ver depois todos os resultados, saber tudo. Eu também sou um cara que sou meio doido nisso, eu não consigo ficar longe, mesmo estando morando fora, a gente está sempre ligado em tudo, pensando nas oportunidades que pode aparecer, ou então de jogadores que a gente pode levar. A gente tem que saber, o futebol brasileiro continua ainda revelando bons nomes, aparece toda hora um cara novo, aí a gente quer monitorar. Assim, eu desde que cheguei aqui, né, já estava acompanhando, eu gosto muito do time do Grêmio, é o time que me chama mais atenção, assim, do campeonato. O Palmeiras agora deu uma engrenada, passou a ter uma outra visão, assim, de jogo mais rápida, mais de intensidade. Tá parecido até com o Grêmio, mas com jogadores mais interessantes, assim, na frente. Gosto do time do Corinthians, acho que o Cristóvão pegou uma base muito boa e vai continuar, ele não vai mudar muito, ele vai seguir o que estava sendo feito. O Atlético tem um plantel muito bom, mas oscila muito, entendeu? A segunda divisão, acho o campeonato no geral, o brasileiro acho que está bem competitivo, acho o nível técnico não é muito bom, mas em termos de competitividade, dinâmica de jogo, está bem competitivo, tanto na parte de cima como na parte de baixo. A gente sabe que vai ter uma briga intensa em cima, ninguém pode falar hoje quem vai disparar, não tem vai, palpite. não vai ter ninguém vai disparar. E a parte de baixo também vai ser briga até o final. Na Série B já se consegue ver alguns times com melhor qualidade. A diferença é mais gritante. Já né? é mais gritante, entendeu? Já é mais gritante. Mas também, como eu falei, aparece bons jogadores, mas o nível técnico não é bom, entendeu? Mas a gente está acompanhando aí, vê tudo que é possível, a gente está sempre ligado. Gama, você estava falando até do trabalho do Cristóvão que ele pegou o trabalho do Tite, que hoje é técnico da seleção, e a seleção vem colecionando fracassos, né? Não tem como a gente negar, não tem nem como utilizar uma outra palavra. Ser eliminada num grupo com Haiti, Peru e Equador é um fracasso para o futebol brasileiro, perder para o Paraguai na Copa América anterior também, e o maior dos fracassos, ou pelo menos a maior demonstração, o maior marco, 8 de julho de 2014, 7-1 para a Alemanha. Você já não estava mais no Brasil, já estava lá na Tailândia, mas com certeza como brasileiro você percebeu, porque a Copa do Mundo o mundo todo para. E o Brasil, então, mais ainda, né? Além do mundo, o universo inteiro fica de olho. Você, como brasileiro, chegou a ter alguma percepção? Alguém perguntou o que está acontecendo? What's happening in Brazilian football? O que você conseguiu ver dos estrangeiros observando o nosso futebol tomando de 7 numa Copa do Mundo dentro de casa?
Então, rapaz, na verdade a gente sente vergonha, porque eu tava lá, nesse dia a gente tava acordado, era madrugada, vendo o jogo junto com os tailandeses, que até a gente estava concentrado, com o pessoal da comissão, o pessoal do staff lá. E quando acabou o jogo, era todo mundo me olhando, assustado, né, me perguntando, e eu não sabia o que explicar, porque não tinha explicação naquele momento. Cara, a situação da seleção brasileira é muito ruim como um todo, não só de termos de resultado, mas para os profissionais todos, entendeu? Por quê? Porque cada vez que a seleção perde ou que não rende o que é esperado, nós que trabalhamos com futebol perdemos o mercado, perdemos o valor, perdemos o interesse das pessoas. Eu sinto isso na pele. Quem está lá fora sente mais, quem está aqui praticamente... Vai acabar sendo consumido mais cedo ou mais tarde, né? Vai ter mercado. O que está acontecendo, porque isso é real, cara. Lá fora a gente mandava os brasileiros, parte de staff, comissão técnica, não são os jogadores. Os jogadores vão continuar indo porque toda hora aparecem grandes jogadores. Mas o treinador vai perdendo, o pessoal do staff, a sua importância, porque não vai conseguindo resultado, e o futebol é resultado. Futebol é sempre resultado. Então, lá fora eles querem quem está ganhando. Então, por exemplo, ganhou a Alemanha. Então é uma enxurrada de alemão para trabalhar. Mas o alemão não quer ir. Ele tem um país bom, estável. Então a grana não vai ser tão suficiente. Então vai o português, que está com um momento difícil. Vai o sérvio. É o europeu que está no momento. Então a gente tem que torcer sempre para que o nosso futebol esteja em alta, principalmente a seleção. Eu fiquei feliz agora pela indicação do Tite, porque é aquilo do que eu penso. É a meritocracia, né? O cara merece. O cara foi o melhor aqui. É o que estava fazendo o melhor trabalho, não só agora, mas há muito tempo. Acho que você chegar na seleção, você tem que mostrar muita coisa antes, tem que ter trabalho. E ele tinha. Eu acho que ele tem tudo para dar certo. Vou torcer bastante, espero que dê, porque na verdade vou falar com sinceridade. É a nossa última chance que dê certo, cara. Se não der, vai ser problema geral, principalmente para quem trabalha fora. E quem não foi, não vai mais. Vai demorar bastante, entendeu? Então a gente tem que torcer para que isso dê certo e que acerte a seleção. É um trabalho difícil, né? Credibilidade, de novo, tem que pegar da torcida, do público. Até os outros times já não têm aquele respeito que tinham pela gente. Isso tudo não é de um jogo para o outro, mas eu acredito que dê certo, tomara que dê. Muita experiência, muita coisa boa. Conta aí pra gente alguma história pitoresca, assim, que te deixou numa situação difícil lá na Tailândia, na Coreia, em qualquer país desse aí. Alguma coisa engraçada que você tenha pra contar, de convívio nesses tempos todos aí. A mais engraçada que você conta sempre. Ih, rapaz, tem tantas, assim, Vou contar da Coreia, né? Então, que tava eu e o auxiliar até que trabalha comigo, César, e aí, um dia antes a gente tinha comido um churrasquinho, né? Que eles botaram lá. E no dia seguinte apareceu outro e ele come bem, né? Vai em tudo que tem. E aí ele, botaram outra carninha aí. Eu falei, essa carne tá meio esquisita aí, mas vamos lá. Aí, só que ele se levantou da mesa e ele não falava na época o inglês muito bem. Eu perguntei pro cara, o que é isso aí? O cara falou assim, é cachorro. Eu falei, cachorro? Aí ele, tem que comer. Se você não comer, é falta de educação. E na Coreia é assim mesmo. E quando ele voltou, eu falei pra ele assim, isso aí é pato. E ele, pato? Esse cara nunca comeu pato. Come aí que é bom. E ele comia, né? Aí ele tá comendo, aí o cara perguntou, ele gosta de dog. Aí ele, dog? Dog, ele não fala muito inglês, mas dog é... Isso ele já tinha comido uns 5 pedaços, o sexto travou na boca dele. Ele não sabia o que fazer, mas não tem que comer. Aí ele comia e eu toda hora pegava mais e botava no prato dele. Porque o que... pessoa que tem um cargo melhor ou é mais velho, eu sou mais velho que ele, se eu colocar, ele tem que comer. Então eu pegava toda hora e botava no prato dele, e ele não pode. Tem que comer. E essa é assim, cara, é a história mais engraçada. Só que assim, no final, a gente, quando foi levantar da mesa, né, eu dava pra ele, quando eu fui levantar da mesa, no pé da mesa, cara, tinha muita carne, que ele botava na boca. Quando alguém tava ali, ele ia lá e escondia no cantinho. Mas eu fiz ele comer um cachorro, mas até eu comi, cara, porque na Coreia, uma vez por semana, a gente tem 3 tipos lá de cachorro lá que eles preparam, que eles acham que dá força, né, dá energia. E quando você tá comendo com o grupo colocou, você tem que comer, e acabou, comi muito cachorro já. Faz parte. Alexandre Gama esteve com a gente, hora de encerrarmos o programa. Agradecer a você, ao Flávio Dias, da FD Assessoria, que facilitou esse convívio. Gama, um abraço, boa sorte e sucesso
na sequência do trabalho? Cara, eu que agradeço aí, foi muito bom o papo aí, maravilhoso, a oportunidade de a gente estar aqui junto. Obrigado aí